Quando a gente fala de ser doadora de óvulos, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a grande vantagem de reduzir custo do nosso tratamento. Vem o diagnóstico da infertilidade, a necessidade de fazer fertilização in vitro e bate aquele desespero porque realmente os tratamentos têm um custo mais elevado. E aí, a ovodoação surge como uma alternativa, uma boa alternativa de reduzir custos, e a ovodoação vem então como uma possibilidade daquele casal conseguir engravidar. E essa, sem dúvida nenhuma, é a grande vantagem de ser doadora de óvulos. A redução no custo do tratamento da doadora varia entre as clínicas, mas em geral, essa paciente vai acabar tendo um custo reduzido pela metade do valor. A outra vantagem que eu considero, e que a gente nem sempre fala sobre isso, é o sentimento bom que sobra depois de uma ovodoação. A doadora sabe que ela estará mudando a vida de outra pessoa, e não somente de outra pessoa, estará mudando a vida de uma família, de um tio, de uma avó, de um avô. E isso é o que a doadora faz, muda a vida de outra família. Mas e quais são as desvantagens de ser doadora? A primeira delas é que pode acontecer de haver uma redução da taxa cumulativa de gravidez. E o que é isso? Quando nós tentamos engravidar num tratamento e realizamos uma transferência de embriões, a nossa taxa de gravidez é X. No caso de uma mulher em torno de 30 anos, eu estaria falando de uma taxa de gravidez de aproximadamente 50%. Se essa mulher não engravidar e ela tentar mais uma vez, ela estará aumentando a probabilidade de levar um bebê para casa por ter feito mais do que um tratamento. Então, de uma forma hipotética, se eu tiver 100 mulheres tentando engravidar, fazendo fertilização, e 100 delas vão fazer uma transferência de embrião, metade vai engravidar. As outras 50 não vão engravidar. Se essas 50 que não engravidaram tiverem a oportunidade de fazer mais uma transferência, dessas 50, mais 23, 24 mulheres irão engravidar. E se dessas 26, 27 que não engravidarem tiverem mais uma oportunidade de conseguir transferir embriões, destas 12, 11 vão engravidar. Então, no total daquelas 100 iniciais, eu terei aproximadamente entre 80 e 85 mulheres grávidas. Isso é a taxa cumulativa de gravidez. Ao longo de 3 tentativas, mulheres que têm faixa etária em torno dos 30 anos terão uma taxa cumulativa de aproximadamente 80%. E é isso que a doadora pode estar perdendo, porque ao doar óvulos, ela estará reduzindo o número de embriões que ela formará para ela. Isso é muito importante que a paciente tenha em mente. Mas quais são as pacientes que, mesmo tendo um grande número de óvulos, após doar óvulos, podem ainda assim se prejudicar da taxa cumulativa de gravidez? Aquelas mulheres que eu imaginar que não vão ter uma evolução embrionária dentro do laboratório que possa ser garantidamente satisfatória. Quais são essas mulheres? As mulheres cujo companheiro tem um fator masculino severo, então as pacientes com alteração importante do sêmen, pacientes cujo companheiro precisa realizar coleta alternativas de espermatozoide, essas mulheres talvez se prejudiquem ao doar óvulos. Porque quanto pior é o sêmen, maior é a quantidade de óvulos que eu desejo para poder testar esse sêmen e ter talvez um número maior de embriões. O outro grupo de mulheres que pode se prejudicar são as mulheres com endometriose. A literatura ainda não está absolutamente clara e definida a respeito disso, mas talvez mulheres com endometriose, especialmente as mulheres com endometriose profunda grave, podem ter uma qualidade de óvulo pior. E nesse caso, diminuir o número de óvulos estará prejudicando a própria paciente, a doadora de óvulos, e provavelmente prejudicando também a receptora. Então, essas pacientes talvez seja mais adequado esperar um pouquinho, guardar mais reserva financeira para poder fazer um tratamento sem doar óvulos. E o outro grupo de mulheres que eu sempre discuto são mulheres que utilizarão sêmen de doador, especialmente se ela tiver 32, 33 anos ou mais. Por quê? Se o desejo desse casal for ter apenas um filho, tudo bem, não tem problema, pode doar óvulos. Até é um caso bem interessante, porque a gente vai utilizar um sêmen de qualidade boa numa mulher jovem. Agora, se o desejo desse casal for ter mais do que um filho, talvez pode não ser interessante ser doadora de óvulos. Por quê? Porque quando a gente adquire um sêmen, a gente escolhe uma amostra com base nas características. Se eu engravidar no meu primeiro tratamento de apenas um bebê e o meu desejo é ter 2,
No futuro, quando eu for tentar engravidar novamente, é muito provável que eu não consiga adquirir uma amostra seminal do mesmo doador. Então, ter tentativas de embriões congeladas para o futuro num casal que comprou o sêmen de doador, que adquiriu o sêmen de doador, é muito interessante. Se eu doar óvulos, talvez o meu número de embriões seja menor. E não podemos esquecer também daquela mulher que está no limite da idade para a ovodoação, especialmente se ela quiser ter mais do que um filho. Exemplo, uma mulher de 34 anos, para ela ser doadora, ela tem que estar ciente que se ela engravidar de apenas um bebê no primeiro ciclo de tratamento e não sobrarem embriões, ela retorna à clínica 2, 3, 4 anos depois com duas situações especiais. A primeira, menor taxa de gravidez, porque eu não vou utilizar embriões daquela idade do primeiro tratamento. E a segunda, um tratamento, agora sim, num valor de fertilização in vitro convencional, sem ovodoação, porém com uma idade maior, onde a relação custo-benefício é pior. Portanto, é sempre bom ser doadora? Nem sempre. O que pode ajudar você a definir? Ter uma conversa franca com o seu médico. Quais são as minhas desvantagens? Claro, algumas pacientes somente por existir a ovodoação conseguirão realizar o seu tratamento. Mas pense bem, para que não seja um tratamento que seja do tipo o barato que sai caro. Ficou com alguma dúvida? Escreve para mim que eu vou ter o máximo prazer em lhe responder. Forte abraço e até o próximo vídeo.